Pessoal, não dá pra perder isso. Indo lá na Growth Suplementos e clicando na aba Kits, você vai encontrar vários combos de suplementos com a qualidade já conhecida da Growth e com um custo-benefício absurdo. Além do Whey Gourmet e também do 80%, que já vem incluso com a creatina, tá tendo promoção com Daily Whey. Não perde essa oportunidade, se possível, utilize o cupom Carlos que ajuda muito, tamo junto. Fala rapaziada, tranquilidade, Carlos, analista aqui. Primeiro rapaziada, sem zoar a thumb, tá? Sem zoar a minha expressão aí nessa capa desse vídeo, beleza? E outra coisa é que nesse vídeo aqui eu vou começar a falar sobre um assunto que eu tinha começado a falar, na verdade, no ano passado, né? Que no caso é sobre a 212, porque eu não sei se vocês lembram, mas quando o Madelman, ele começou a competir pela categoria e também, né, eu comecei a acompanhar um pouco mais dos campeonatos dos caras da 212, eu comecei a trazer mais vídeos falando sobre a categoria porque o nível tava muito alto e ainda continua, tá certo? Eu acredito que nesse ano aqui a 212 vai entrar no seu pico, no seu auge realmente. E também queria informar pra vocês que eu vou começar a fazer mais alguns vídeos aí, aquele vídeo meu de encheção de linguiça, sabe? Aquele vídeo que não é tão informativo, não tem muita coisa boa, aquele vídeo que você pode ignorar, mas quando você tá sem nada pra fazer, né, quer assistir um videozinho, aí você pode assistir pra passar um tempo, tá certo? Porque, né, sempre, né, cara, que tem conteúdo tão bom assim pra passar, entendeu? E cara, trazer notícia, né, que como eu tava trazendo 3 vezes, tipo assim, 3 notícias por vídeo, às vezes não tem como, porque não tem 3, entendeu, pra fazer, acabo ficando perdido. Então, quando eu tiver uma notícia assim, meia besta, entendeu, mas dá pra falar sobre ela, eu vou trazer aqui no canal, beleza? Então se acostumem, mas caso obviamente você não goste, é só ignorar. Vamos agora falar de um assunto muito interessante, que no caso é sobre o Toronto Pro, que eu falei, né, sobre a categoria Open no vídeo passado, que o Nescau vai competir, ele vai bater de frente com o Blessing, com o Quinton Area, com o Roberto Bonomo, que é um cara que eu falei pra vocês prestarem atenção, porque muito provavelmente nas próximas, ou talvez nessa temporada, ele comece a ganhar alguns shows profissionais, tá certo? Tem, na verdade, né, a possibilidade de já ganhar esse show profissional, o Toronto Pro. Falei também sobre o Eric Wood, né, que foi o cara que bateu de frente com o Tony Burton lá no Legion, um cara muito bom. E na categoria 212 do Toronto Pro, o nível, ele vai ser absurdo também. Bom, rapaziada, a Pitalis Muscle Media postou essa montagem aqui falando, né, sobre o Toronto Pro que acontece lá no Canadá e colocou aqui basicamente o possível top 3, né, o mais provável top 3 dessa line-up. No caso é o Marco Russo. Eu não sei se vocês lembram desse cara, ele é top 9, tá, do Olympia, mas ele batalhou, cara, contra o Lucas Garcia, acredito eu, lá no Texas Pro. O físico desse cara é muito bom mesmo, tá? Quando você olha as fotos no Instagram, você não se surpreende muito, porque o duplo bíceps de frente dele, até no palco, tá, eu diria que carece ainda um pouco mais de largura, né? Então a silhueta dele, apesar de bonita, não é tão absurda, se não chama tanta atenção, né? Ele não tem aquele frame em X muito acentuado. Você também olha as poses de costas dele, você pensa, pô, o cara parece que não é tão 3D assim, e de fato, tá, isso no palco só que quando você olha pro conjunto dele, né, ele posando, ele competindo ao lado de outros atletas, você vê que ele é muito bom, tá? Não é à toa que ele é top 9 do Olympia. Se esse cara, ele tivesse um pouco mais de largura de dorsal e diria também um pouco mais de volume de glúteo, não consigo pensar em outro ponto fraco dele agora, entendeu? Porque ele é muito completo mesmo. Porém, assim, pequenos ajustes no físico dele, entendeu? Esse cara daqui, ele com certeza seria muito mais destacado ainda na categoria. É claro que ele pode trazer evoluções para esse Toronto Pro. É um cara que definitivamente tem totais condições, né? Na verdade, dá pra dizer que ele é o segundo favorito, se basearmos nas colocações do Mr. Olympia, né? A ganhar esse evento. Só que, cara, eu vou falar uma coisa pra vocês, tá? Mesmo o Marco Russo, ele sendo muito bom, eu olho pro físico dele, vejo aquele físico completo, né? Eu sinto que ele pode ser muito exposto pelo Vitor Porto, tá certo? E possa ter uma diferença maior, né? De distância entre os dois quando eles estiverem confrontando lado a lado do que a colocação do Olympia mostra, sabe? Tipo assim, top 9, top 8, você imagina que vai ser um confronto bem parelho, mas eu acredito que o Vitor Porto, pela última atualização que ele postou, ele pode expor muito o Marco Russo, tá? Falando aqui sobre o Zagarello, acredito que vocês conhecem, é um cara que já batalhou na Classic Physique, inclusive, cara, tem um show dele muito bom, que foi ao lado do Wesley Versus, que ele faz, se eu não me engano é um crucifixo, cara, pose muito boa, é um cara que tem uma silhueta, assim, incrível, as poses de frente dele, cara, são realmente diferenciadas, tá? O duplo bíceps de frente dele, cara, tem um flow, tem uma proporção, uma simetria absurda, a dorsal dele é muito arredondada, a perna dele também, então você tem, né, uma fluidez muito grande ali do encontro da dorsal, contrastando com a linha de cintura e indo para as pernas, né? Então o abalamento dele da silhueta é realmente fenomenal, a expansão de dorsal de frente dele, apesar de que aqui nesse mais musculoso, né, você possa imaginar que ele precisa de um pouco mais de peito, ainda assim é muito boa, tá? Eu diria que o que ele precisa mais na expansão de dorsal de frente é um pouco mais de ombro, só que ainda assim a silhueta dele, né, pela dorsal fica impecável praticamente, porém ele é um cara que ele não figura em posições melhores, né, mesmo tendo tantas qualidades por conta de erros de pose, tá certo? E também da diferença que tem das poses frontais para as poses de costas, né? Assim, de costas eu não falo que ele é tão fraco, tá?
Ele é um cara bem ainda desenvolvido, só que obviamente parece que ele necessita ainda de mais espessura na dorsal, nos músculos escapulares, mais detalhamento nas costas no geral, sabe? E quando ele faz a pose, é meio desconfortável de ver, porque você vê que ele tá com o posterior de perna marcado, o glúteo, ele não consegue fibrar, a parte superior, ele não consegue, parece, dar aquela curvada pra trás, entendeu? Aquela curvatura na lombar pra deixar toda a região de cima um pouco mais projetada pra nossa direção, né? Então parece que o glúteo dele toma conta da pose por completo. Nas poses laterais também tem muito erro de execução, você vê que ele além de ficar muito curvado, deixa muito gap na parte superior, não mostra muito bem o posterior de perna, ele tem claramente uma dificuldade pra ativar, né? Na verdade, pra relaxar o posterior de perna e deixar ele mais abaloado. Então assim, é um cara que ele é muito bom, ele tem potencial pra ganhar esse evento sem sombra de dúvidas, porém, pelo histórico dele, ele é o cara que apresenta mais ponto fraco, entendeu? Então, Christian Zagarella, né, apesar de muito estético e ter algumas poses assim incríveis, né, que com certeza vão ser as melhores dessa line-up, eu não tenho dúvida nenhuma que o duplo bíceps de frente dele e a expansão sejam as melhores desse evento, porém nas outras, né, ele acaba ficando muito abaixo, então ele não tem aquela constância entre os rounds, sabe? Então ele acaba sendo exposto cada vez mais durante as poses. Agora vamos falar aqui do Vitor Porto, porque ele fez uma atualização, que é essa daqui, tá, pessoal? Inclusive a BBN postou aqui, e mano, olha isso aqui é absurdo, tá? Eu sei que a palavra absurdo, ela já tá batida aqui, né, cara, no meu, todo mundo fala essa palavra, mas de verdade, cara, isso aqui é surreal, olha isso aqui, mano. Cara, olha que bizarro, olha o glúteo, olha a qualidade aqui no posterior de perna, velho. E sabe uma coisa que me impressiona aqui nele é o seguinte, você olha pras costas dele aqui e obviamente, né, o nível de detalhe, o nível de espessura é o mais surpreendente, né, cara? A espessura que tem dessa dorsal, região aqui do torácico lombar dele, cara, é realmente muito profundo, sabe? É um aspecto muito 3D. As costas dele, inclusive, aqui, mano, tá parecendo a Diamondback, né? Bom, o que me surpreende aqui não é somente isso, é a simetria, cara. Olha como o redondo maior dele, um lado, né, fica muito parecido com o outro, o infraespinhal tá muito parecido, o trapézio, o ombro, cara, é tudo muito simétrico, tudo tipo assim, o lado esquerdo muito parecido com o lado direito, entendeu? E, pô, você ter esse tipo de qualidade muscular com esse nível de simetria, olha isso aqui, cara, é simplesmente insano, né, velho? Cara, o Cello parece que ele vai trazer uma coisa diferente aí pro Vitor Porto. Não que ele não já tenha condicionado de uma maneira que realmente choca todo mundo. A gente já viu isso, né, cara? Quando ele teve a melhor colocação dele lá no Olímpia, que foi top 5 no caso. Só que agora parece que ele tá preservando muito volume, entendeu? E isso não era algo que parecia que iria acontecer há 5 semanas atrás, né? Parece que ele tava meio atrasado. E quando ele fosse dar esse sprint final, ele poderia perder um pouco desse 3D. Mas não, cara. É claro que eu não tô vendo ele de frente, mas aqui de costas, cara, isso aqui tá surreal. Olha isso aqui, olha a dorsal, olha o glúteo, posterior de perna. Eu acho meio... assim, não é tão estético, né, o jeito que ele posiciona a perna dele, porque você não vê aquele abaloamento aqui no vasto lateral, em contraste, né, com a finura ali do joelho, como acontece, por exemplo, com o Urs, com o Ramon, né, então você vê aquele vasto lateral totalmente saltado e vem aquele joelho bem fininho e depois a panturrilha maior. Não tem isso, só que mesmo assim, cara, a silhueta dele tá muito bonita, né. Posicionamento de pose, obviamente, influencia nisso, mas também eu acredito que o volume da parte inferior nessa pose tá bem condizente com a parte superior. É claro que ele é mais dominante aqui, né, cara, de dorsal, de músculos escapulares, inclusive, né, aqui nessa pose ele já não tá tão simétrico assim, você vê que é mais uma questão de manter nessa parte aqui mais aberta, né, você vê que ele tá com a região aqui da parte direita um pouco mais expandida, né, do que essa, só que ainda assim, cara, o nível de 3D é surreal e eu acredito que é isso aqui, cara, que vai setar um nível novo pra ele, sabe, porque você olha pro Marco Russo, ele não tem esse glúteo, tá, é bem condicionado sim, mas não tem esse volume, a dorsal dele também tem marcação, mas não é tão espessa assim, o trapézio também, você olha pro Zagarella, a distância é muito maior, né, então mesmo que o Zagarella seja mais estético, o Marco Russo, ele tem um balanço e um equilíbrio no físico surreal. Eu acredito que essa pose aqui, esse fator dele que ele tá trazendo nessa pose, nesse nível de 3D detalhe, vai ser o diferencial para ele conseguir ganhar esse Toronto Pro. Cara, eu fiquei muito impressionado com essa atualização dele, mano. Olha isso aqui, velho. Cara, velho, que bizarro. Olha o detalhe aqui na parte lateral da perna dele. Você é louco, mano. Olha isso aqui, velho. Rapaz, fazia tempo que eu não me surpreendia tanto com a atualização, sabe? De você olhar e você fala, mano, isso aqui é muito diferente. E tá isso, né, velho? Olha, cara, a cintura bem fininha nessa pose que ficou bonita, tá? Então assim, pessoal, eu queria trazer pra vocês essa atualização do Vitor Porto. É claro que não tem muita coisa pra falar, né? Eu poderia falar de outras poses dele, mas eu acredito que, na verdade, cara, o campeonato é amanhã. Eu ia dizer agora, dá pra me fazer uma previsão. Mas já fazendo uma previsão aqui, tá? De maneira bem amadora. Eu acredito que o Vitor Porto em primeiro, Marco Russo segundo, Zagarella em terceiro. Então, o favoritismo realmente vai se concretizar, sabe? As colocações do Mr. Olympia vão se repetir agora nesse Toronto Pro. Teve um cara aqui, mano, que comentou, esse cara daqui, o Coach Steves, que ele botou o seguinte, ó. Eu não sei por que você me deixou fora dessa luta. Eu sou o top 11 do Mr. Olympia de 2025. O mesmo posicionamento que esses três atletas competiu. Mas, ok.
ei, depois do show a gente fala. O cara ficou puto, né, mano? Porque o Pitalis não colocou ele aqui nessa montagem. E olhando aqui pro físico dele, confesso, tá? Não conheço esse atleta aqui. Deixa eu ver aqui se o físico dele é bom. É pra ele tá reclamando tanto. Pô, parece ser bem bacana, né, velho? Bem estético. Só que eu acredito que, se ele adicionou muito volume, definitivamente ele pode ganhar aparentemente, tá? Pose de frente aqui, deixa eu ver. Ah, velho, eu me lembro desse cara. Esse cara tem uma estética muito bacana, tá? Realmente. Ele não parece ser tão volumoso assim, né? De lado aqui, deixa eu ver como é que tá o volume do posterior de perna dele. Condicionamento também. É um cara bom, A pose não tá tão boa, né? Eu não gosto quando deixa esse gap aqui, porque acaba deixando a sensação de vazio, né, pro atleta. Vamos ver aqui a pose de costas dele pra ver o nível. O cara ainda vai fazer o tríceps de lado, mano. Pose boa também, tá? Vamos ver aqui agora o duplo bíceps de costas bem condicionado, ó, glúteo marcado. Só não tá tão full assim, né? Parece ainda que ele tá um pouco flat nessa versão aqui. Eu acho que se ele tivesse mais show, ele conseguiria marcar, inclusive, melhor o posterior de perna dele. Mas vamos ver aqui a pose encaixada. Irmão. A não ser que você tenha evoluído muito, tá? Mas com essa pose aqui, dificilmente você ganharia do Vitor Porto. Mas esse cara daqui é muito bom, tá, velho? Muito bom mesmo assim. Evoluindo, não me surpreende ele ganhar. Pelo que tá me parecendo, não sei, tá certo? Então, assim, pra mim, esse aqui é o top 3 realmente. O Vitor Porto, ele pode sim ter algumas dificuldades ali nas poses iniciais, porque, por exemplo, a perna dele não é tão arredondada de frente, né? Tem a silhueta arredondada, mas não tem aquela projeção, sabe, densa, realmente espessa do vasto lateral. A expansão de dorsal de frente dele também, ela acaba sofrendo, né, por conta disso. Inclusive, cara, eu acredito que o duplo bíceps de frente dele, ele poderia ser muito melhor se ele fizesse um vácuo, né? É claro que ele não vai fazer isso, ainda mais nessa altura do campeonato, não vai querer colocar isso na pose. Mas, cara, eu acho que ele ganharia muito em termos de estética, e isso com certeza deixaria ele mais forte, porque mesmo batendo de frente com um cara estético, né, como o Zagarella, ele não seria tão exposto. Então, a diferença que ele teria nas outras poses seria ainda mais notória, né? Se você não perde por uma margem tão grande no duplo bíceps de frente, vencendo os caras em poses que ele é forte, né? Expansão de dorsal de costas, duplo bíceps de costas mais musculoso também, ele conseguiria, né? Obviamente convencer mais os árbitros a um título, né? Porém, eu acho que pelo físico que ele apresenta e pelo nível de condicionamento que o Cello tá colocando o Vitor Porto, ele vai ser o campeão, seguido do Marco Rus e depois o Zagarella. Mas e aí, pessoal, o que vocês acharam desse confronto aqui que vamos ter, né? Possivelmente teremos aí no Toronto Pro. Eu sei que muita gente não curte tanto a 212, eu também não curtia tanto, mas estou começando a apreciar mais desde o ano passado, na verdade, né? E vou trazer mais aqui no canal, até porque vou começar a falar praticamente sobre tudo, tá? Então, lembrando, rapaziada, suplementos de qualidade você encontra lá na Growth Suplementos. Lembra, tá? Utiliza o cupom Carlos. Tamo junto, rapaziada. Valeu. É nóis.